A Conferência Igrejas Saudáveis Online apresenta para esta quinta plenária a pastora Leila Paz. A pastora Leila é esposa do pastor Carlito Paz da Igreja da Cidade de São José dos Campos, São Paulo. É formada em Educação Cristã e em Psicologia. Atua em cursos oferecidos pelo Instituto Propósito de Ensino da Igreja da Cidade em São José dos Campos, São Paulo. É autora do livro Supere Suas Perdas, pela editora Inspire. Prepare o seu coração para o que Deus tem para nos falar por meio da pastora Leila Paz. Olá, queridos! Que alegria poder estar com vocês e conversar um pouquinho sobre algo que tem feito muito bem para o meu coração. Entender do Senhor que nós somos uma igreja família. Nós temos tido uma experiência muito preciosa com Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho nessa nossa caminhada, sabe? Nós estamos vendo o Senhor levar a nossa igreja através de fases, né? Como coisa de criança mesmo, né? A criança tem a primeira infância, depois tem a época de juniores, adolescência. A nossa igreja também vive fases, aprendendo coisas de Deus, aprendendo coisas novas do Senhor. Então estamos aí aprendendo muito, aprendendo bastante. Depois de muito aprendizado, né, sobre igreja com propósitos e sobre o permanecer em Deus e em Jesus como aquele que é a nossa videira e nós somos as varas, o Senhor nos trouxe uma percepção muito importante. E eu a encontro em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Deixa eu ler para você. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que preciosidade. O que nós aprendemos, né? Às vezes a gente pode ter a impressão de que a igreja é uma festa, né? Ou um jogo, vamos dizer assim, né? Então a gente se reúne na igreja para ter comunhão, a gente se reúne na igreja para jogar uma partida gostosa de futebol, a gente se reúne para se alegrar, para ser assim feliz por alguns momentos, mas aí todo mundo vai embora, cada um vai para suas casas, né? E fica só naqueles momentos de encontro, sabe? Não tem tanta conexão, não tem tanta responsabilidade assim. Para outros e em outras situações, a impressão pode ser que a igreja é uma igreja fábrica. Como assim? A igreja produz, né? Então, vamos juntar bastante gente, vamos fazer coisas acontecerem. Então, a gente vem, trabalha junto, produz junto, o resultado aparece. Mas, de novo, cada um vai para sua casa. Cada um está na sua, né? Numa fábrica, as pessoas até se relacionam, mas não tão profundamente assim. Elas têm algo em comum, que é a produção de um bem em conjunto, mas é um pouquinho mais superficial, né? E a responsabilidade termina ali. Eu produzi o que eu tinha que produzir, eu estou, então, livre, vamos dizer assim, né? De maiores responsabilidades. Igreja festa? Igreja fábrica? Não, igreja família. É o que nós temos aprendido do Senhor que nós somos. Como a palavra de Deus diz aqui em Efésios, nós somos membros da família de Deus. O que significa isso, né? Em outros textos o Senhor nos diz que Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. A palavra de Deus também coloca que o Senhor é o nosso Pai. Pai. A Bíblia está cheia de linguagem
que traz esse contexto familiar para a nossa convivência como igreja, sabe? O que é uma família? Bem, na família é um ambiente onde a gente aprende tudo, né? A gente nasce naquele ambiente, então a gente aprende a falar a língua que se fala naquele ambiente. A gente aprende a comer as comidas que são servidas naquela casa. A gente aprende a usar utensílios do jeito que aquela casa usa, aquela família usa. O pai, a mãe, se eles são muito extrovertidos, então a família é mais extrovertida. Se eles são mais introvertidos, a família é mais introvertida. Se a família tem mais interesse pela música, então os filhos meio que vão também por ali ou não. Mas assim, família é o lugar onde a gente aprende, a gente nasce. A família também é o lugar onde a gente é protegido, não é? Somos família, então a gente se protege, a gente se defende. Mesmo que o filho esteja errado, a mãe vai lá e protege, defende e guarda. O pai, os irmãos, né? Um briga pelo outro. Então na família a gente aprende, na família a gente se protege. E na família a gente contribui. Todo mundo na família tem o seu papel. O pai tem o papel, a mãe tem o papel e os filhos também. E todo mundo contribui para que a família fique bem. O pai é aquele que está preocupado em trazer de fora o suprimento, a provisão. É aquele que dá a visão para a família. Nós vamos para cá. A mãe é aquela que nutre, é aquela que gera. É aquela que dá o chão e o ninho para a família ficar centrada, feliz, bem estabelecida. Os filhos são aqueles que chegam para trazer vitalidade, para trazer alegria e contribuem conforme vão crescendo nas tarefas de casa, no ambiente de casa. Um ajuda o outro. O tempo todo um ajuda o outro. E outra coisa, a família é um lugar de pertencimento. Lá no meu RG estão o nome dos meus pais e nada tira o nome deles de lá. Eu já saí de casa há muitos anos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, nada muda o fato de que eu pertenço a essa família, não é? Veja só, na família de Deus é a mesma coisa. Olha que precioso. Na família de Deus nós somos ensinados a respeito da vida e da vida cristã. Na família de Deus a gente aprende um monte de coisa uns com os outros. A gente tem inúmeras oportunidades de ensino e aprendizado. A gente tem as celebrações, a gente aprende um monte. A gente tem os ministérios, onde a gente aprende mais ainda. A gente tem as células, onde a gente aprende muito. A gente tem os relacionamentos, onde a gente aprende, a gente vive aprendendo na igreja, nos cursos, nos eventos, tudo. A gente vive aprendendo. A igreja é um lugar onde a gente aprende. A igreja é um lugar onde a gente é alimentado, né? Nós recebemos muito alimento na igreja. Na igreja também a gente é protegido. Nossos irmãos na fé oram por nós. Às vezes a gente não recebe oração porque não toma iniciativa de falar que está precisando. Mas se a gente levantar uma bandeira e falar, olha, eu estou precisando, os irmãos vêm em socorro. Os irmãos vêm ajudar nas células, os pastores. A gente fala com os pastores, eu estou com esse problema. Os pastores não podem resolver tudo nessa vida, mas eles vão lutar para nos ajudar no que for possível a eles. Na igreja a gente tem proteção, especialmente cobertura espiritual. Quando nós fazemos parte da igreja, nós entramos debaixo de uma cobertura espiritual que nos protege. Diante do mundo espiritual, você está selado. Eu faço parte deste corpo de Cristo. E isso é muito importante, né? Então veja bem como a igreja é uma família. Como a igreja é um lugar onde nós somos ensinados, onde nós somos protegidos e cuidados e onde nós contribuímos, porque cada um tem o seu papel bem definido na família igreja. Cada um de nós. Todos nós temos as nossas obrigações e o nosso lugar
para contribuir. O pastor tem o seu papel, o ministro tem o seu papel, o músico da banda tem o seu papel, os irmãos da recepção têm o seu papel. Cada um de nós somos preciosos e importantes e não podemos fazer tudo sozinhos. Na igreja nós precisamos uns dos outros e nós contribuímos. A gente não vem na igreja só para ser salvo, sentado e satisfeito. Ficar lá de boa, só esperando que alguém me sirva. Não, na igreja eu contribuo. Eu entrego as minhas ofertas, eu entrego os meus dízimos, eu trago a minha contribuição para o ministério. Eu faço parte da família, então eu contribuo também, não é? Pela graça e pela bondade de Deus. E isso é muito importante, né? Cada um tem o seu papel. E na família igreja, gente, nós temos pertencimento. Quando nós entramos na família igreja, nós nos tornamos membros da família igreja, dizendo sim ao Senhor Jesus Cristo, dizendo eu te aceito como meu Salvador, agora eu sou membro da família de Deus. Nós entramos debaixo, né, de uma cobertura espiritual e não há nada que nos tire isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos garantiu o que veio a mim, aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Estão selados. Você pertence à família de Deus. E assim como ninguém pode retirar os nomes ou o nome que está no seu RG, assim também nenhum poder espiritual pode te remover do pertencimento à família de Deus. E esse fato precisa fazer algo no seu coração. Bem, eu pertenço a família igreja também. Além de pertencer a uma família biológica, eu pertenço à família igreja. E por isso eu vou agir de acordo com esse pertencimento, né? Eu vou receber o ensino e eu também vou ensinar. Eu vou receber proteção e eu também vou proteger. Eu vou cumprir o meu papel na família, sabe? Eu não vou ficar com o coração apertado, o coração na mão, pensando que eu não sou nada ou ninguém, que eu estou solto, que eu não tenho raízes. Isso não é verdade. Nós pertencemos à família de Deus. Então a gente precisa reprogramar, né, toda uma maneira de pensar para nos envolver com a igreja, não como se fosse uma festa, que eu vou, participo, fico ali um pouquinho e vou embora. Nem me envolvo com a limpeza, por exemplo. Eu também não vou participar da igreja como se fosse uma fábrica só, onde eu bato ponto, né, cumpro a minha obrigação, produzo o que tem que produzir e vou embora. Né? Os meus patrões que se lixem com o que tem que pagar de imposto, ou com sei lá com que outra situação da empresa. Não, nós pertencemos a uma família, igreja. Então a relação é totalmente diferente, sabe? Nós estamos na igreja para viver um relacionamento de responsabilidade com a igreja, como toda família. Eu recebo o ensino que a minha família me dá e eu procuro ficar dentro desse ensino, porque é a minha casa, é a minha cultura, é a minha família. É claro que quando eu discordo, eu coloco, puxa, podia ser diferente, que tal isso, que tal aquilo, e a minha família me escuta e recebe as minhas sugestões ou me diz, nossa, agora a gente não consegue fazer isso, mas na próxima. Uma conversa gostosa, um diálogo, está sempre presente na família, igreja, em todos os âmbitos. Na família igreja, eu sou responsável também por proteger os meus, né? Eu não fico só esperando ser protegido, mas eu também protejo, eu também corro atrás, eu também tento saber o que está acontecendo. Eu tomo a iniciativa de orar, eu tomo a iniciativa, né, de verificar a saúde do meu pessoal. Isso é importante demais. E outra coisa, né? Eu cumpro o meu papel na família igreja, gente. Não tem esquenta-banco, né? Não tem estou aqui para receber, para me recarregar só. Não, tem. Estou aqui para receber e para me recarregar e também para dar, para entregar, para ministrar,
aquilo que está no coração de Deus para ser ministrado através da minha vida na família, igreja. É um paradigma diferente, é um paradigma que muda as relações, é um paradigma que muda a responsabilidade dentro da igreja, onde todos somos importantes e todos fazemos parte. Então a gente está aprendendo como funciona ser família, igreja, e convidamos vocês a aprenderem também, porque é o que Efésios diz, e nós lemos aqui juntos, nós estamos sendo edificados juntos em Cristo. Esse santuário santo do Senhor, que é a família, a igreja, né? Está sendo edificada junta em Cristo. Para quê? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais a morada de Deus, o lugar onde Deus mora e onde as pessoas podem conhecer quem é Deus e o que o Espírito Santo pode fazer por elas. E João nos diz, né? Pelo amor, conhecidos são os irmãos. Dentro da família, igreja, nós somos convidados a amar incondicionalmente e também perdoar muito. Porque família também é lugar de conflito, concorda comigo? Toda família tem problemas, gente. Toda família tem dificuldades de relacionamento aqui e ali. Acontecem problemas, às vezes, muito sérios. Mas toda família caminha com Deus na resolução desses problemas. Na resolução das dificuldades que vêm, é natural da vida. O que está vivo enfrenta obstáculos, né? O que está vivo enfrenta dificuldades. E na família e igreja não é diferente. Então, quando a gente tem um problema muito sério, a gente vai se unir para orar mais, a gente vai se unir para analisar a situação, a gente vai se unir para resolver. Não para sair, não para ir embora, não para falar mal, não, nada disso. Tudo isso vai ficando para trás. Porque a gente não sai da família e igreja, a gente fica e resolve. Igual na família biológica, sabe? Então nós estamos todos aqui aprendendo a viver nesse novo ambiente e eu convido vocês também, tão preciosos irmãos em Cristo, a viverem esse ambiente precioso do coração de Deus. Família, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês como filhos e filhas do Senhor que fazem parte dessa família tão linda. Um abraço, gente!